O medo é uma emoção campeã para bloquear a nossa energia. Medo de várias coisas. Vou dar um exemplo: relacionamento amoroso. O medo de ser abandonado, o medo de ser traído, o medo de ser rejeitado, o medo de ser abandonado, enfim. Esses medos todos muitas vezes fazem com que a gente tenha necessidade de controlar o parceiro. O que ele pensa, o que ele sente, o que ele vê, se ele vê alguma mulher na rua, se ele sai com os amigos, a gente quer controlar. Quanto mais a gente tenta controlar o nosso parceiro, que também tem as carências e demandas dele, que gosta da gente porque a gente também o nutre no que falta nele, ele não quer nos perder. Então o que é que acontece? Ele tenta se adaptar ao que a gente tenta controlar. Quando ele não consegue se adaptar, por exemplo, eu tento controlar meu parceiro e digo: você não vai sair, porque eu tenho medo que ele encontre outra mulher mais interessante do que eu. E aí o que ele faz? Ele não quer me perder, mas ele quer sair. Então o que ele faz? Muitas vezes a pessoa, para fingir que está sob controle, ela mente. Percebe que quando eu tenho medo, gero um controle e que dispara no outro gatilho de mentir para mim, e aí eu vivo ali no país das maravilhas durante um tempo, até o dia que eu descubro que ele mentiu para mim, eu me sinto traída. E aí quando eu me sinto traída, enganada por conta da deslealdade dele, o que é que ele faz? E ele mente às vezes para não magoar, tá? E aí o que ele, às vezes nem encontrou outra mulher. E aí o que acontece? Quando eu me sinto traída e, nossa, ele foi desleal comigo, muitas vezes a ferramenta que eu uso é a punição. Não falar com a pessoa, né? Me afastar sexualmente. Às vezes a punição é ficar mal, ficar triste, chorar para que a pessoa veja que eu estou sofrendo. E esse ciclo é um ciclo de manipulação que prende muito a gente nas relações. Estou dando um exemplo de relação amorosa, mas se estabelece entre pais e filhos, irmãos, amigos, enfim. Então, a partir dessa tentativa de puni-lo, para que ele se sinta culpado, aí ele fica mal, porque eu fiquei triste, aí ele promete que não vai mais fazer isso, e aí eu volto a sentir que tenho um controle, e aí não preciso mais ter medo. Quanto mais controle eu tenho, menos medo eu tenho de perdê-lo, ou de ser rejeitado, ou de ser trocado, enfim. E aí vira um ciclo vicioso nos quais os dois repetem. Qual é a solução para isso, a mágica para isso? Entender que somos livres, fazemos escolhas todos os dias. Não é o fato de eu sentir medo que vai fazer com que outra pessoa não me rejeite, não me troque, não me abandone. Se isso estiver na vontade dela, vai acontecer, ponto. Eu consigo governar a mim mesma. Esse é um ponto. Liberar a necessidade de estar controlando o que o outro faz e o outro quer. Então, relações mais livres, onde cada um possa realmente ser o que é. Liberdade é a real felicidade. E a raiz de tudo isso eu tenho medo que o outro me abandone, porque se o outro me abandonar, não tenho como viver sem ele. Apego, por quê? Porque eu não me nutro, eu não me amo, eu não me acolho, eu não me acaricio e não me cuido o suficiente, preciso que o outro faça isso por mim. Então, praticar o amor próprio ajuda muito para a gente ir liberando o medo de perder, o medo de ser rejeitado, entendendo que isso pode ser algo natural do fluxo da vida, acontece todo dia, né? Assim como o nascer do sol. Liberando a necessidade do controle, de julgar o outro como certo ou errado, e aí vai quebrando esse ciclo de padrões, de repetições em relações. Então, essa é a minha dica hoje sobre uma das emoções que mais aprisionam a gente, chama-se medo, e desequilibra demais a nossa energia, porque quando a gente vibra no medo do que pode acontecer, seja no medo de perder emprego, no medo de decepcionar a mãe, no medo de não ser uma boa mãe, no medo de perder o meu parceiro, quando a gente vibra no medo, talvez o medo seja uma das emoções mais potentes, mexe muito com a gente. E de uma forma impressionante, quanto mais medo a gente tem, parece que mais medo vem. E as coisas acabam acontecendo, parece que a gente acaba atraindo. Ai meu Deus, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo. Puf, aconteceu. Às vezes acontece e a gente fala: tá vendo aí? Eu sabia que ia acontecer, dá até uma felicidade sádica. Eu tô aqui sofrendo, mas o importante é que eu tinha razão, tá vendo? De ter medo. Então a gente liberar esse medo. Medo das perdas, medo de fazer escolhas, enfim, liberar essa emoção do medo é um ganho muito grande para quebrar padrões de relacionamentos superficiais que vivem nesse padrão de medo, controle, julgamento, mentira, traição, punição. E aí começa tudo de novo, uma relação de
interdependência emocional, que acaba muitas vezes num relacionamento abusivo das duas partes, ou de uma parte só, e não necessariamente do homem para a mulher, às vezes é da mulher para o homem, né? Acaba dessa forma, e lá na frente pode se tornar até violências em outros âmbitos, né? E tomar uma proporção muito maior. Então, vamos exercitar aí esse amor próprio para que cuidar, né, da nossa energia, se nutrir realmente, para que a gente fique menos carente, que a gente demande menos do outro, que a gente perca esse medo de que o outro se vá, que o outro encontre uma mulher mais interessante, e a partir daí a gente libera a necessidade tanto de controlar como de julgar, quanto ele libera a necessidade de mentir. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, a mãe, sei lá, quando ele era pequeno, a mãe vivia dizendo, você só joga bola e tal, e aí brigava, julgava, falava, enfim. Aí cresceu, casou, ele vai bater o baba dele. Aí a mulher começa, mas você vai jogar bola de novo. Mas você vai me deixar aqui sozinha. Porque eu não saio com minhas amigas. Porque, poxa, olha a hora que você voltou. Poxa, toda vez que você vai pro baba, você toma uma cerveja. Baba aqui é futebol, não sei como é bom falar, né? Então, aí a mulher começa a reclamar. Uma sugestão que eu dou, por exemplo, eu recebi essa sugestão quando eu tinha 20 anos, de uma amiga. Assim, amiga, quando ele fizer isso, sabe o que você faz? Vá cuidar de você, vá pro salão, vá sair com suas amigas, vá viver a sua vida, curtir os seus hobbies, vá ler um livro, vá tomar um vinho, vá assistir um filme, vá nutrir a si mesma. E quão sábia ela foi quando me deu esse conselho. Nutrir-se, né, ao invés de ficar nesse bate-rebate, que faz ele se lembrar da mãe que o julgava e falava que ele e tal. E aí a gente vira a chata da relação, até um dia que esse homem vai chegar pra você, vai dizer que vai ter uma reunião até mais tarde, e na verdade a roupa do futebol tá lá no porta-mala do carro e ele vai bater o baba com os amigos, ou ele vai deixar de ir para o futebol para lhe agradar, porque afinal de contas você também nutre ele em certas carências que ele tem, e aí ele deixa de ir pro futebol, ele deixa de ver os amigos domingo de manhã, porque você acha que a família tem que estar na missa, sei lá o quê, ou juntos como casal. E aí o que acontece? Ele começa a ficar triste, ele começa a ficar depressivo, e aí você fica aí com um ser que era a luz, aquele ser que você se apaixonou, que era super proativo, animado, divertido, e aí você vê aquele homem minguar na sua frente, porque você não permite que ele se nutra dos momentos de uma forma independente de você. Quando na verdade isso nada mais é do que saudável. Liberdade é saudável para o casal, até para que tenha um contato com outras energias de outras pessoas, outros aprendizados, e traga para dentro da relação para poder nutrir cada vez mais e sempre ter coisas interessantes para trocar, para, sabe, um contar para o outro. E aí isso torna a relação muito mais dinâmica. Então, fora controle, fora medo, fora julgamento, fora punição, fora mentira, fora deslealdade, e amor próprio. Essa é a chave, é o segredo para poder manter a sua energia equilibrada e não se deixar dominar por esse tipo de emoção que vai lhe enredar para esse padrão de repetição do que é negativo, e com certeza o que você vai receber lá na frente não vai ser saudável, não vai ser legal, vai ser uma relação de dependência emocional, vai ser uma relação onde a pessoa vai ficar com você por culpa, né? Vai ser uma relação onde a pessoa vai estar desnutrida, né, da energia vital dela mesma, e você vai ficar ali com aquele peso morto do seu lado, nada animado, nada divertido. Enfim, por onde a gente olhe, as consequências desse sistema, desse padrão de necessidade de controlar o outro por conta do medo de ser rejeitado, trocado, de perder a pessoa, por qualquer ângulo que a gente olhe, a saída, ela nunca é bacana. Fica aí a reflexão.